Entrou, tá bom. Tá me ouvindo, Rodrigo? Conrado, meu amigo, você me ouve agora? Vamos lá, gente. Espera agora o contrário, né? Sou eu que vou esperar o Conrado um pouquinho aqui. Visualizar o Conrado. Deu certo agora, meu amigo? Vamos lá. Pessoal, enquanto o Conrado aparece aí, quer dizer, não... Conrado não apareceu ainda, mas ele está chegando. Enquanto o Conrado vai chegando, deixa eu aproveitar para também convidar todos aqui para estarmos juntos. Para estarmos juntos, daqui a pouquinho, às 20h30, eu vou fazer uma live pelo SES para falar sobre... Conseguimos! Tá me ouvindo, amigo? Agora vai! Então, pronto. Nota todo mundo sobre... o quanto eu e o Cristiano, a gente é bom em tecnologia, né? Sobre o CDC e os impactos do coronavírus. Eu não, você que é bom, amigo. A gente demorou 15 minutos para conseguir fazer funcionar. Rapaz, ou seja, a tecnologia não nos ajuda. Boa noite a todos. Cris, dá início aí. Mas para dar certo, teve a ajuda do Rodrigo, viu, irmão? Não, e Se aqui não o fosse pessoal o Rodrigo, ajudou também, a Bruna Razeira ajudou. Bora lá, então, pode começar, Cris. Pessoal, boa noite a todos e obrigado pelo carinho. Eu e o Conrado sempre preocupados em termos as mais interessantes discussões que digam respeito também às questões práticas. Então, pensando sobre isso, e Conrado, você falava, eu ouvia naquela hora que a gente não estava conseguindo ainda acessar, mas você falava de alguns colegas que estão aqui. Então, a Rosana é minha colega lá do Ministério Público do Mato Grosso, a Rosana é do IBDFAN do Mato Grosso, e a Rosana hoje, inclusive, me mandou uma mensagem falando sobre isso e muito preocupada, assim como outros colegas do Ministério Público, assim como muitos advogados e muitos magistrados, com a orientação que vem se firmando, num sentido de que, praticamente, o que se diz hoje é que, por conta do ato normativo do CNJ, que vem sendo repetido pelo STJ, vem sendo repetido por outros tribunais, parece que se criou uma ideia, e me permita dizer, meu amigo, claro que eu quero ouvir a sua opinião e dos colegas todos, mas parece que se criou uma fantasia, uma ideia de que todos os devedores de alimentos durante o período do coronavírus estão isentos do pagamento, estão isentos da prisão e que, consequentemente, estão isentos do pagamento. Eu conheço muitos processos de família que são processos persistentes, que só conseguem avançar porque, bem ou mal, o Poder Judiciário intervém com a força da prisão civil e que, se prevalecer esse entendimento dessa maneira, eu acho que nós vamos incorrer naquele velho ditado de que nós vamos, na verdade, só escolher quem vai morrer. E aí a gente salva o devedor e mata o credor de alimentos. Não quero com isso ignorar em absoluto, você, assim como você me conhece também, eu não sou radical de modo algum das minhas posições, mas eu acho que nós não podemos ficar trancados num gabinete acadêmico, nós não podemos ficar ignorando a realidade das varas de família do Brasil. Eu e você temos prática concreta na área e eu acho que nós precisamos pensar melhor de que forma tratar esses atos normativos. Qual a sua opinião, meu amigo? Cris, uma situação que nos assusta, a gente conversava sobre isso hoje à tarde, é com essa generalização e uma vitimização do devedor, sendo que há uma situação que a gente tem que pensar é que nós chegarmos à questão da prisão civil, houve um pequeno calvário até que isso pudesse acontecer.
Vamos pensar o seguinte, a pessoa está devendo a pensão, precisou que fosse distribuído o cumprimento de sentença. Esse devedor, ele foi intimado pessoalmente, e cá entre nós, quem deve pensão, muitas vezes, está calejado de fugir de oficial de justiça. Quando finalmente ele for encontrado, ele ainda pode justificar, e que essa justificativa vai ter que abrir vista ao credor. Esse credor vai se manifestar para que depois o juiz venha decretar a prisão. Ou seja, isso acontece muito tempo depois do inadimplemento. E tomara que ninguém de carreira jurídica esteja assistindo a nossa live nesse momento, Cristiano. Porque normalmente as pessoas fora de carreira jurídica imaginam que é simplesmente a pessoa deixou de pagar a pensão e vai ter a prisão. Porque a única coisa que as pessoas têm medo no Brasil é de dever alimentos. E com essa normativa do CNJ, que muitos tribunais estão dando habeas corpus coletivo, nós estamos institucionalizando a irresponsabilidade e a desídia. Porque aqui a lógica que a gente tem que se preocupar é de quem tem o direito aos alimentos e simplesmente agora vai ter que dar um jeito de botar comida na mesa. Então a gente tem que parar para pensar, sim, é um momento diferente, mas mais uma vez, a gente tem que pensar no melhor interesse do credor e não do devedor. Então as pessoas têm que ter esse medo. Eu quero lembrar, na linha do seu raciocínio, eu quero lembrar que, inclusive, um princípio norteador do processo de execução e do cumprimento de sentença simplesmente não se aplica na execução de alimentos, que é o princípio da execução pelo meio menos gravoso ao devedor. Essa máxima da execução pelo meio menos gravoso ao devedor não se aplica na execução de alimentos exatamente para viabilizar ao credor de alimentos a opção pela prisão civil. Então, de saída, me parece extremamente importante a lembrança, como você bem o fez. Sob o ponto de vista prático também, vamos um pouco agora colaborar com os nossos colegas, né? Os colegas que estão aí assistindo a live, muitos advogados, promotores, defensores, aí, os aguerridos defensores do Brasil que lidam com isso. A nossa colega Roberta Quaranta, lá da Defensoria do Ceará. A Roberta é uma das maiores e mais aguerridas defensoras, melhores defensoras do Brasil. Que é juiz em Cuiabá. Exatamente, Roberta Quaranta, né? E a Roberta também já adotou providências nesse sentido. Mas aí, Roberta, eu queria também prospectar para a Roberta e para os colegas como um todo. Me parece que nós poderíamos utilizar nesse momento, Conrado, duas linhas de raciocínio, duas linhas argumentativas. Porque olhando para o operador, né, olhando para o advogado, para o juiz, para o promotor, para o defensor, para o desembargador, o que se pode ter? Eu pensei em duas coisas, fundamentalmente. Primeiro, o ato normativo do CNJ, ele fala no artigo 3º, no inciso 3º, ele fala sobre medida de urgência. Então, ele excepciona, diz é possível a concessão de medidas de urgência. Nós poderíamos enquadrar, a depender de uma ponderação, a prisão como uma medida de urgência. A dizer, se aquele devedor não for preso, o credor fica sem o recebimento da pensão. Ou seja, a prisão pode ser uma medida emergencial de natureza coercitiva, respeitada a sua natureza. Então, num primeiro momento, pensando alto, poderíamos usar um subterfúgio na própria norma, através de uma técnica de ponderação para demonstrar que, assim como a decisão de alimentos provisórios é uma decisão liminar e de urgência, a prisão também poderia ser. Segundo, do outro lado, a gente também pode utilizar aqui, uma linha de argumentação, além da ponderação, aqui utilizar uma outra ideia, que seria o ato normativo, ele determina a conversão das prisões civis dos devedores de alimentos em prisões domiciliares. Mas veja, ele determina a conversão da prisão civil. Nós vamos lembrar que hoje os grandes processualistas brasileiros, eu aludo a dois, me refiro a dois grandes processualistas, que sei que você gosta dos dois também, os professores Luiz Guilherme Marinoni, do Paraná, e meu conterrâneo, meu colega Fred Didier, aqui na Bahia. Então, tanto o Didier, da Bahia, quanto o Marinoni, do Paraná,
em suas grandes obras de processo civil, que ilustram hoje a Academia Brasileira, todos os dois defendem o cabimento de uma prisão não civil, já que a Constituição só permite um caso de prisão civil, que é a prisão civil do infiel depositário. Bom, também não seria um caso de prisão penal, porque a prisão penal, nesse caso, seria por descumprimento de ordem judicial, seria crime de menor potencial ofensivo. O devedor seria posto em liberdade no sistema do juizado. Aqui seria uma prisão processual. O exemplo que eles dão, o exemplo que eles constroem, é o exemplo da internação hospitalar, que poderia até ser um exemplo cultivável nesses tempos. Eles dizem o seguinte: o titular de um plano de saúde, por exemplo, ele faz jus à internação hospitalar, mas o plano de saúde não interna, recusa, não interna, recusa, ou o poder público, enfim. E aí vem uma ordem judicial e o plano de saúde prefere pagar a multa do que cumprir a ordem. Aí o plano de saúde, enfim, ele não dá cumprimento à obrigação, à ordem judicial. E aí eles sustentam, caberia a título de tutela específica aquelas do artigo 498, do 497, 498 do CPC. Então, caberia a título de tutela específica uma prisão processual. Claro que essa prisão também ela é suscetível de críticas. Porque, por exemplo, não teria um prazo, né? Qual seria o prazo? Enfim. Mas o que quero dizer com tudo isso é que, como esse período do coronavírus, bem ou mal, é um período transitório, temporário, talvez o juiz, diante de um quadro gravíssimo, possa se valer dessa medida para dizer: olha, tudo bem, eu não vou descumprir a normativa nem do CNJ, nem do meu próprio tribunal. O meu tribunal está dizendo que é para eu converter prisão civil do devedor de alimentos em prisão domiciliar. Aliás, estamos todos nós presos domiciliarmente, né? Então, sob o ponto de vista ideológico, estamos todos equiparados ao devedor de alimentos. E o devedor de alimentos não teria nada diferente de Mário. Ou seja, que punição é essa em que ele faz o que todo mundo já faz? E que, na verdade, até... Poderíamos ter essa ideia da prisão processual, meu amigo, aí, usando a obra dos grandes processualistas brasileiros. Por favor. Porque a Brenda Viana, que é a nossa colega lá de Brasília, ela até alerta que a própria normativa do CNJ recomenda a prisão domiciliar. Só que, como tu bem abordou, todos nós estamos em prisão domiciliar. E a verdade é que qual é o medo? Porque, na verdade, tu bem apontou, a prisão do devedor de alimentos é coercitiva. Se a prisão do devedor for determinada em domiciliar, que medo que ele tem? Porque, afinal de contas, a única pessoa que eu acho que não está em prisão domiciliar no Brasil é o Bolsonaro. Porque o resto, todo mundo está cumprindo o que os organismos de saúde estão determinando. Então, a questão toda, e a gente, inclusive, eu e a Denise, que é minha sócia, que ela tá na live aqui também, a gente fez um pedido hoje, numa execução de alimentos, que o devedor já justificou, já inventou subterfúgio, que, na verdade, está fazendo chicana, como muitas vezes o devedor de alimentos faz, porque a grande maioria da dívida alimentar, Cristiano, não é por incapacidade, é por irresponsabilidade. Sim, sem dúvida. A pessoa utiliza o processo como forma de vingança. Então, na verdade, o que a gente fez o pedido é, se o juiz acatar o pedido desse devedor de prisão domiciliar, que isso vai ser uma situação que vai tornar inócua a determinação, que possa suspender o decreto até o momento em que nós possamos ter a circulação. Porque agora não adianta, tudo bem, vai ter normativa do tribunal dizendo que não pode ter prisão, mas não adianta determinar prisão domiciliar, porque nós não vamos atingir o objetivo que é o adimplemento da prevenção. Perfeito, perfeito. Exatamente. Meu amigo, e os colegas aí também me permitam, eu quero até interagir com isso, me permitam, para além daquela ideia da prisão processual, para além disso, me permitam aqui suscitar também uma outra questão. É que, se a natureza, e eu pensei isso agora, a partir do desdobramento da sua fala, Conrado, eu ouvia atentamente e aqui, na tela da minha imaginação, se passou o seguinte cenário. Como você acabou de dizer, eu tenho agora uma execução de alimentos em curso. O devedor já justificou, já disse o que ele queria, concordo integralmente que a maioria, salvo casos episódicos e pontuais que existem, mas a grande maioria do inadimplemento alimentício
é um inadimplemento de má fé. A grande maioria é por vingança, é por um sentimento ainda maligno que a pessoa traz consigo, porque o amor e o ódio, né, tem uma fronteira muito tênue. Então, tudo isso é verdadeiro, amigo. Aí eu lhe ouvia atentamente e ficava aqui a pensar. Então, não seria melhor a julgar do que os tribunais estão sugerindo? Não é melhor, então, dar uma pausa em todas as execuções e esperar passar o coronavírus? Por quê? Esse cara que vai ser preso em domicílio, ele vai estar igual a todo mundo. Então, qual foi a função coercitiva que cumpriu? Entendeu, amigo? Qual é a função coercitiva? Não há função coercitiva e o credor simplesmente fica sem qualquer instrumento executivo. Nós vamos esvaziar a execução do credor, porque agora ele não pode prender de novo pelo mesmo período. Ele vai ter que esperar um outro período para prender. E se aquela pessoa não tiver patrimônio, simplesmente agora escoou pelo ralo a possibilidade de execução. Eu não tenho a menor dúvida. Eu queria pedir licença, Conrado e aos colegas todos, me permitam contar aqui, brevemente, vou ser bem breve, mas me permitam contar aqui uma história que eu acho que é muito interessante. Eu fui promotor de família, né, durante mais de 12 anos e eu nunca vi, eu conto essa história sempre, eu acho que as pessoas às vezes até mal entendem, né, termina sendo uma expressão, uma história mal dita, no sentido de não ter sido bem dita. Eu nunca vi um devedor de alimentos ficar preso. Nunca vi. Veja, não é que eu nunca tenha visto ele ter decretado a prisão. Eu nunca o vi ficar preso. Por quê? Aqui, principalmente no interior da Bahia. Aqui no interior da Bahia, o juiz decreta a prisão do devedor de alimentos e, como num passe de mágica, o dinheiro aparece. E quando o dinheiro não aparece por ele, aparece pela mãe dele, pelos irmãos dele, pelos amigos dele, mas rapidamente. Eu brinco com a história que eu vi, porque eu era promotor lá no interior, eu ficava olhando a história e achava engraçado, porque quando o juiz decretava a prisão civil, e os juízes são muito operosos nesse sentido, os magistrados brasileiros, de fato, têm um trabalho muito bacana com o uso da prisão civil, com o uso racional da prisão civil dos alimentos. E o juiz decretava, Conrado, era interessante, o juiz decretava e deixava lá com o escrivão, né? Se o devedor no interior fosse amigo do escrivão, aí o escrivão botava aquela ordem judicial por baixo um pouquinho para expedir os mandados, ligava para o cara e dizia, olha, paga logo aí, eu só consigo segurar mais um dia, 2, 3 no máximo. Dá um jeito de pagar. E aí aparecia o dinheiro e ele dizia, olha, não precisa mais expedir o mandado. Se o devedor fosse inimigo, ele expedia na hora, ligava para a polícia e dizia, olha, bota todo mundo aí agora na janela para ver ele ser preso. Rapidamente o dinheiro aparecia, amigo. Ou seja, o milagre da multiplicação, né? Aparece. A multiplicação de dinheiro. E eu fico agora preocupado porque, malgrado toda a justa preocupação que estamos tendo com os impactos dessa crise do coronavírus, do combate ao coronavírus no direito, malgrado seja verdadeiro que nós precisamos ter um olhar cuidadoso, um olhar cauteloso em relação ao sistema jurídico como um todo, mas não me parece que isso seja possível. Eu não sei se você já pensou nisso, e não sei se os colegas já pensaram nisso, acho que a Rosana hoje me falou, embora por WhatsApp, né, rápido, Rosana, depois você me diz aí, Rosana, se foi isso que você quis dizer. Mas, no fundo, o que me parece é que durante o período em que vigorar essas normativas do CNJ e dos tribunais, todos os devedores de alimentos estão isentos de pagamento. Todos, meu amigo. Todos, exceto aqueles que têm emprego que já sai descontado de folha. Por quê? Se ele não pagar, acontecerá o quê? Me diga aí. Qual a sanção? É que a gente precisa parar para pensar, Cristiano, que é claro que é um momento de medo e de apreensão por toda a sociedade. E que é natural que em algumas carreiras específicas a situação realmente vai dar um impacto econômico enorme. Acontece que o fato de ter um impacto econômico não desobriga aquele que foi determinado ao pagamento da pensão. Até porque aquela mãe ou aquele pai que está com o filho, ele vai ter que dar um jeito de trazer alimentação para o filho. Ele vai ter que encontrar meios de garantir a subsistência. E é claro que todos nós vamos sentir os impactos que a gente está vivendo. Agora, o que não dá para acontecer é recair.
sobre aquele que tem o filho consigo, há mais um peso que é de, ao meu sentir, Cristiano, o que está acontecendo com esses tribunais que estão fazendo esses habeas corpus coletivos é uma violação a direitos de pessoas que detêm proteção especial. Ou seja, é um crime, inclusive, que talvez a gente tenha que pensar de, inclusive, para cortes internacionais, porque é um absurdo o que o nosso judiciário está fazendo em relação aos credores dos alimentos. Porque, sinceramente, o devedor de alimentos dá um jeito. Né? Dá um jeito. Perfeitamente. Outra coisa, né? Outra coisa que aí parece, inclusive, que vai um tanto de um paradoxo, de uma contradição do CNJ com a jurisprudência do STJ. Historicamente, a jurisprudência do STJ afirmou, sem hesitações, é aquilo que no processo civil a gente pode chamar de jurisprudência dominante, ela nunca foi divergente, que o desemprego não é motivo suficiente para exonerar o devedor de alimentos, para impedir a prisão civil do devedor de alimentos. Ora, comparativamente, se o desemprego não me parece que em tempos de coronavírus ele pudesse estar isento, porque como você acabou de lembrar, se ele sobrevive, o credor também precisa sobreviver. Esse credor precisa ser alimentado porque é responsabilidade do pai prover o sustento do filho. E, do contrário, seria muito melhor para aquele pai ou mãe com quem o credor vive ir na casa do outro e entregar. Dizer, olha, fica aí com você esses dias. Fica com você, porque pelo menos você assume as despesas, eu também não vou pagar. Até afinal de contas, não tem coerção, não tem nenhum instrumento de coerção. Então, eu acho que nós precisamos sensibilizar os colegas, perceber que a melhor solução não passa por uma questão nem retórica, nem principiológica abstrata, mas de aplicação concreta dos valores do sistema, que são valores de proteção ao credor. A execução de alimentos funciona, diferentemente das outras execuções, para proteger o credor. Exatamente. E agora tem alguns colegas nos perguntando, Cristiano, por que não usar outros meios como suspensão de CNH? Agora o que a gente tem que pensar é o seguinte, é que tem dois ritos a gente cobrar. Tem o rito da coerção patrimonial, e aqui a gente está falando nesse primeiro momento, do rito da coerção pessoal. E o rito da coerção patrimonial, nesse momento, ele, inclusive, não vai trazer grandes consequências, porque, por exemplo, até pode trazer consequência se o devedor tiver saldo bancário para a gente conseguir o Bacenjude, ou se ele tiver saldo do FGTS. Agora, as medidas atípicas que funcionam, suspensão de CNH, apreensão de passaporte, isso nesse momento não vai adiantar nada. Ou seja, a única solução que nós teríamos seria a coerção pessoal. Mas, Cris, como a gente tem tempo na live, vamos aproveitar para falar sobre revisão de alimentos. Certo. Porque o artigo 1699 do Código Civil, ele sempre traz a possibilidade de uma ação revisional. E a ação revisional, ela demanda uma nova ação. Inclusive, a gente tem que pegar, já que estávamos falando do STJ, que o STJ ele tem a súmula 358, e a súmula 358 ela fala que a maioridade ela não é por si só motivo para a interrupção dos alimentos. Tem até um equívoco ali na redação, né, dizendo que ainda que nos mesmos autos, mas a ação revisional não é nos mesmos autos. É uma nova demanda. E nessa demanda, o que o autor tem que demonstrar? A mudança do binômio necessidade e possibilidade. E é claro que, dependendo da carreira, e dependendo da carreira mesmo, nós poderíamos ter, nesse momento, uma situação de uma queda brusca nas possibilidades. Agora, isso jamais vai permitir a situação de exoneração dos alimentos. O que poderia ser construído como uma via alternativa é até mesmo, embora a gente não possa ter esses atos como uma audiência de conciliação, mas quem sabe até mesmo uma audiência via WhatsApp para a gente fazer uma composição temporária, ou seja, enquanto nós tivermos a situação da suspensão das atividades profissionais, que se possa ter uma redução nesse período, ou seja, somente nesse período, e depois se voltar ao normal. Ou seja, a gente também tem que usar essas tecnologias como uma forma de ajudar nessas revisionais. Perfeito. E, inclusive, eu acho que isso vem
meu amigo, ao encontro e não de encontro ao que estamos a falar sobre execução. Na medida em que nós estamos mantendo a mesma lógica da razoabilidade. Assim como não é razoável simplesmente exonerar, perdoar o devedor, deixando ele praticamente como um cheque em branco, né? Também não parece razoável ignorar essa possibilidade de revisão do 1699. O nosso amigo Pedro Verde, que é seu conterrâneo aí do Rio Grande do Sul, Pedro estava me suscitando também uma questão interessante. Aquele pai ou mãe que pagam a parte da pensão in natura e a criança agora, por exemplo, nesse período está sem escola. O problema da mensalidade escolar nem tanto, porque a mensalidade escolar, na verdade, ela é devida por 12 meses, né? É um valor calculado, dividido por 12 meses, então a mensalidade escolar em si não tem como deixar de ser paga, né? Até sob o ponto de vista da relação de consumo. Porém, certamente, e aí eu concordo, eu acho que podemos ter várias outras parcelas que podem ser diminuídas em razão do período de confinamento. Então, do período de confinamento, nós vamos ter menores despesas disso, daquilo outro, enfim. E acho que seria possível, sim, usar os recursos tecnológicos e está no CPC. O próprio CPC permite essa utilização de recursos tecnológicos. Então, o magistrado pode fazê-lo, deve fazê-lo. E não só isso, Cris. A gente também, e aqui chamando a responsabilidade dos nossos colegas advogados que nos assistem, de que é um momento, quem advoga em família e sucessões sempre tem que ser norteado do bom senso. Quem advoga em família e sucessões tem que ter a terapia em dia, porque terapia tinha que vir na água encanada, todo mundo tinha que fazer terapia. Sim. E assim que a gente voltar à circulação, o que deveria ter é caminhão de fumacê de Rivotril, porque as pessoas vão estar ainda mais perturbadas. E o que a gente precisa ter é, nesse momento, o espírito de cooperação que o CPC traz. Porque muitas vezes a gente teve experiência essa semana no escritório do colega advogado mandar o e-mail, mas com um sentido altamente belicoso, ou seja, de que adianta nós, profissionais, assumirmos a questão sentimental do cliente? A gente é a parte técnica. E quantas vezes a gente vê em audiência, né, Cristiano, advogados que assumem a situação do cliente. Eu até sempre conto sala de aula, de vez em quando tenho vontade de olhar para o advogado da parte contrária e dizer, meu amigo, o chifre não é teu. Ou seja, né, canta para subir aí esse Exu, porque não é contigo a coisa. Então, as pessoas precisam saber que a questão técnica é muito importante nesse momento. E que o advogado ele tem que ter bom senso. E aí fazer uma atitude colaborativa com o seu cliente, pensando que para todo mundo vai ter mudanças no estágio atual. Sim. Concordo integralmente. E acho que isso deve ser assimilado por nós, porque essa matéria dos alimentos tem sido vista de uma forma muito simplória, né? Acabamos de perceber, tanto no âmbito da execução quanto no âmbito da revisão, que a situação é muito mais rica do que pode parecer. Eu me preocupo, Conrado, porque sabemos todos nós, eu acho que eu falo nesse momento, e cada um dos colegas que está aqui na live deve olhar para a sua família. Vamos fazer assim uma terapia de grupo? Todos nós juntos. Olhe agora para a sua família. Quantas pessoas divorciadas tem na sua família? E aí, consequentemente, como é grande o número de pessoas divorciadas, é grande o número de credores alimentícios. É muito grande o número de pessoas que recebem pensão alimentícia e que, a depender do exagero argumentativo que se dê, estarão todos agora fadados, se houver uma situação litigiosa, fadados a não receber durante esse período. Outro lado da moeda, né? Mas, ao mesmo tempo, muitos devedores que estão em situações caóticas, lamentáveis agora, também precisam ter essa boa vontade das ações revisionais. Ou seja, de fato, nós estamos num momento muito interessante para que o sistema jurídico alimentício seja utilizado da melhor maneira, para que nós não venhamos a sacrificar excessivamente o credor, como os atos normativos do CNJ e de alguns tribunais já o fazem. Nós também não ignoremos a necessidade de dar uma tutela jurídica ao devedor, para que esse devedor, num momento tão crítico, também não seja conduzido a uma situação de um trabalho de Sísifo, né? O trabalho de Sísifo lá na velha obra, na maravilhosa obra do Albert Camus, que recupera lá o mito de Sísifo, que é o mito do trabalho inútil. Então, você não vai chegar a lugar nenhum.
Então, a depender de quem seja esse devedor de alimentos, ele não vai chegar a lugar nenhum se a gente não tiver uma colaboração do Poder Judiciário. Então, a mim parece extremamente necessário e importante que, nesse momento, esse olhar de inclusão, de cuidado, seja tomado. Mais do que nunca, meu caro, eu estou muito seguro de que nas relações familiares o jurista precisa também ter essa terapia que você falou e que ele precisa entender. Não basta usar apenas o conhecimento de quem está trancado na academia. Nós precisamos usar a sensibilidade do dia a dia do processo. Uma sensibilidade objetiva, não é aquela sensibilidade de ficar chorando o dia inteiro. Diz, olha, me emocionei, estou vendo novela, vou chorar. Não é essa sensibilidade, claro que não é. É uma sensibilidade objetiva de ter empatia, ter inclusão com o outro, ter as rédeas de um direito de família que seja razoável, que seja ponderado, que seja, sobretudo, aí, proporcional em situações tão difíceis. Eu acho que a gente nunca imaginou passar por isso, né, irmão? Não, certamente não, né? E até tu compartilhou um artigo que eu escrevi na semana passada sobre a questão do direito de convivência. Sim. E porque maravilhoso o artigo. Dúvida agora, né? Quem não leu ainda, recomendo urgentemente a leitura, porque você foi muito sensível ali na sua abordagem quanto à convivência nos tempos do coronavírus. E não adianta, ali eu coloquei que não adianta a pessoa querer procurar na sua ata de audiência como é que vai ser a convivência. Ninguém colocou, em casos de pandemia, a convivência vai ser feita de tal forma, né? O advogado seria curatelado pelo juiz, pelo promotor, naquele momento, se tentasse colocar isso numa ata de audiência. Mas o que a gente tem que colocar? A gente tem que usar nesse momento a situação do regime de convivência das férias de verão. Enquanto, é claro, não tiver a situação de restrição de convivência, se nenhum dos genitores for de carreiras essenciais, porque não adianta querer estipular convivência agora com alguém que seja da área da medicina ou que seja da área de segurança, são carreiras que estão expostas ao contágio. Mas uma situação também que a gente tem que pensar numa eventual execução nesse momento de coronavírus é que o advogado da parte exequente, ele está exercendo um direito que é do seu cliente de subsistência. E é claro que pode existir, falando do ademplamento atual, a situação da impossibilidade da pessoa ter cumprir exatamente. Bom, mas daí o que a pessoa pode fazer? Na execução, sob o rito da coerção pessoal, fazer uma proposta de parcelamento. Porque não adianta em ação, não adianta em cumprimento de sentença querer discutir binômio, necessidade e possibilidade. Amigo, isso é lá na revisional, nunca no cumprimento de sentença. Amigo, inclusive, eu me preocupo, sei que você também sempre fala do direito positivo, porque o nosso instrumento de trabalho, bem ou mal, é a lei. Ainda que seja para a gente interpretá-la ricamente, claro, mas sempre é a lei. O próprio Código de Processo Civil fala dessa possibilidade de parcelamento em 6 vezes quando ele fala da execução, com base em título permitindo que o devedor requeira ao juiz a moratória legal. Essa moratória, decretada pelo juiz, parcelaria a dívida em 6 vezes. Então, um parcelamento em 6 vezes sem juros. E aí a gente poderia ter já, a partir desse momento, sem dúvida, um instrumento de utilização. Aí o colega que perguntava sobre outros instrumentos, aí dizia, mas esses outros instrumentos seriam cabíveis? Claro, por causa do 139. O 139, inciso 4, diz que o juiz pode se valer de outras medidas de apoio para solucionar a lide. Assim como o juiz pode se valer de uma medida de apoio coercitiva para sancionar o credor, também pode para melhorar a situação dele. Perfeitamente. Gosto muito dessa proposta. Muito coerente. E aí, usando a moratória, que está prevista no CPC. Então, eu acho que a gente, inclusive, está dentro do parâmetro do sistema jurídico, né? Exatamente. Tem alguns colegas falando, Cris, sobre o direito de convivência que nós estávamos discutindo agora, que preocupa a questão, até foi a Fabiana Ribeiro aqui do Rio Grande do Sul, de pais que estão usando a situação da suspensão agora das aulas e do coronavírus como instrumento de alienação parental. É que não adianta, o alienador ele sempre vai se utilizar de qualquer subterfúgio para tentar afastar esse momento de convivência. Mas
em condições onde os genitores morem na mesma cidade, não importe em uma situação de transporte público e nem transporte aéreo, não há problema nenhum em alternar as residências, né? E uma outra situação, Cris, até porque a situação hoje da suspensão das aulas dos filhos está fazendo um novo momento na parentalidade. Porque não adianta, a história demonstra, todo momento de crise é um momento de crescimento. As gerações que nos antecederam foram modificadas pelo período das guerras. E a nossa geração, ela está em transformação graças ao coronavírus. E porque veja só o quanto o nosso comportamento agora está sendo modificado. Famílias que coabitavam, mas não conviviam, estão sendo obrigadas a conviver. E isso está possibilitando um novo exercício da parentalidade, inclusive. Pelo fato de que hoje as crianças estão fazendo as atividades da escola em casa. E os pais precisam participar disso. Ou seja, os pais também estão se reinventando. Porque cá entre nós, Cris, hoje o maior estacionamento de criança no mundo é a escola. E a questão da período de férias escolares sempre foi um momento de desespero dos pais. Daí inventa colônia de férias, inventa um monte de coisa. E agora está todo mundo obrigado a conviver. Então, que esse seja um momento de uma reconstrução da parentalidade. E é claro, e aqui está a Marina Dinamarca dizendo, mas e se a mãe tiver com coronavírus? Bom, daí nós temos as questões tecnológicas. Distância física não é distância afetiva. E que a gente possa utilizar as ferramentas que, como a gente aqui, a gente tem mais de 400 colegas de todo o Brasil discutindo. Então, veja que essas tecnologias, elas possam nos ajudar também. Então, amigo, e nessa linha de compreensão, eu estou pensando, olha o que me ocorreu aqui. Uma coisa é, um dos pais quer exercer o direito de visita, um dos pais deseja efetivar uma visitação naquele momento, e o pai, por algum motivo, seja lá for, não permite. A jurisprudência do STJ, inclusive, historicamente, já fixou a possibilidade de astrentes, aquela multa periódica, né? Para impedir que aquele pai embarace a visita. Mas olha o que eu estou pensando aqui. Nessa época do coronavírus, também tem aquele pai irresponsável, aquele pai que não exerce a sua paternidade como deveria e que simplesmente aproveita a época do coronavírus para sumir. Desapareceu. Então, aquele pai que tem a guarda, ou seja, com quem o filho mora, né, tem a guarda, né, que pode ser compartilhada, aquele pai agora tem um despesas. Captou? E esse aumento de despesas, aí eu lhe pergunto agora, como é que a gente vai fazer, amigo? Entendeu? Seria possível sustentar um cabimento também das astrentes no sentido inverso? Ou seja, seria possível sustentar o cabimento das astrentes para aquele pai que deveria ter ido visitar e não foi? Aquele pai que deveria ter comparecido e não compareceu? E aí, claro, pressupondo situações de segurança. Cris, só se tu não estiver usando a 4G, passa a usar a 4G que o pessoal está reclamando da tua internet. A situação que a gente pode realmente que o pessoal está reclamando que travou tudo agora. Agora, voltamos? Voltamos? Com 4G. Vamos ver se agora o pessoal tinha dito que travou tudo, vamos ver. Vamos só esperar um pouquinho, Cris. Esperar o pessoal. Desabilitar os comentários também ajuda, desabrindo. Voltou, pessoal?
Vamos ver. Voltou. Então voltou. Pronto, Mas, então. perfeito. Cris, a Eu questão acho que das também, astrentes... porque são muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Que aqui em Salvador o sinal tem caído drasticamente esses dias. Eu acho que é por conta disso, né, também. Então, assim, as astrentes podem ser um ótimo instrumento nesse momento. Mas uma dica importante, a gente sabe que muitas vezes nas áreas de família, alguns magistrados não têm muita simpatia pelas astrentes, sob o argumento de que um dos genitores não deveria enriquecer às custas do outro, né? É claro que ninguém enriquece com 2 salários mínimos, né? Mas uma situação que a gente tem usado, Cristiano, no nosso escritório, eu e a Denise, é quando a gente pede astrentes, a gente pede para que essas astrentes revertam em favor de uma instituição de caridade. Então, isso demonstra que eu, quando estou pedindo aquele direito, eu não quero que o outro genitor pague. Eu quero exercer um direito que é do filho. E quem sabe agora, já que a gente está no momento em que nós precisamos ter tanto fundo para a questão da saúde, que quando a gente peça a fixação das astrentes, a gente coloque que seja destinado ao Sistema Único de Saúde, para que a gente possa ter a efetivação desse direito que é do filho. A Cristiane Costa Marques, que é juíza, ela diz aqui que ela tem simpatia, mas a Cris é uma ótima magistrada, lá junto com a Ângela também, né? Então, ela é fora da curva. E eu acho, amigo, nós falamos aqui de temas muito interessantes e para perceber que momento sensível que nós temos para até uma tentativa de uma espécie de virada de Copérnico, porque até o jurista, os advogados, membros do Ministério Público, da Defensoria, da magistratura, todos aqueles colegas que estavam há mais tempo afastados dos estudos, vão ter agora uma necessidade imperativa de se atualizar. Então, é a hora de garantir a atualização. Porque o tipo de demanda que virá nunca foi antes vista. Então, nós vamos ter, daqui a 3, 4 meses, estas execuções, estas revisionais. Nós vamos ter aí esses pedidos de astrentes, enfim, tudo isso faz parte imediatamente, mas perdurará por mais um tempo após a regularização. Você não acha, não? Que nós teremos uma manutenção desse tipo de lead ainda por mais algum tempo? Não, a gente vai ter um excesso de demanda, né, dessa natureza, nas questões que envolvem a questão de sustento, mas também, né, para os colegas aí que advogam, Cristiano, nós vamos ter um aumento na demanda na questão do divórcio, né, porque cá entre nós, esse momento de convivência forçada é um teste para os relacionamentos, né? E que prevejo bons momentos para a advocacia de família daqui para frente. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que o que vai ser um bom isolamento pode momento. ser bom também para as pessoas pensarem melhor. Meu amigo, vou aproveitar para lembrar aos colegas que estão atualizando e aproveitando esses momentos de quarentena para atualizar o estudo. Vamos lembrar que a nossa editora Juspod, nesses dias, o seu livro, os nossos livros vão estar em promoção a partir de agora, né? Não é isso aí? Você que é bom de No site, internet? 2 livros. Né? Quer dizer, todos os teus livros, todos os meus livros, 30% Agora. de desconto. Agora até as 21 só. Até as? 21 horas. Então, até as 21 horas, no site da editora Juspódio. Isso. Lá no meu Instagram e no teu Instagram, está divulgado o cupom de desconto. Pronto. Se a pessoa não usar o cupom de desconto, não tem o desconto de 30%. Então, e olha, 30%, e vamos lembrar que a editora Juspódio é frete grátis. Exatamente. Frete grátis. Então, 30% frete grátis. Aproveite para atualizar seus estudos durante a quarentena. E um outro convite, né, Cris? A gente tem um projeto aqui no Instagram que se chama Conversa Sem Notas de Rodapé. Que é onde... Um projeto delicioso, maravilhoso. A ideia
Pois bem, pessoal, acho que aconteceu alguma coisa aqui na conexão. Vamos ver se o Conrado volta. Traz de volta o Conrado. Conrado, volte agora. Então, vamos ver se o Conrado vai voltar. Para a gente encerrar aqui. Já está chegando no horário, né? Voltei. Voltou, então. Você estava falando, quando caiu, sobre o nosso delicioso projeto, que eu sou apaixonado das nossas notas sem rodapé. Isso. Na verdade, a ideia, para o pessoal que não acessou as cartas, a gente, de tempos em tempos, vai divulgando uma carta de cada um de nós. E a ideia é ter uma conversa não jurídica, e por isso que o projeto se chama Conversa Sem Notas de Rodapé, para a gente discutir outros assuntos aí que tenham pertinência ao nosso dia a dia. A Ana Letícia, que é muito inteligente e muito perspicaz, falou que na nossa nota de rodapé anterior, ela falou que ela viu até humor. Eu falei, pois é, eu imaginei quando escrevi que ia causar esse sentimento de humor, e eu tenho certeza que você também não, mas ficaram muito interessantes, né? Quem não viu ainda, notaderodapé.com.br. Confere? Sem nota de rodapé. Sem rodapé, desculpa. Nota sem rodapé. Sem nota de rodapé.com. Sem nota de rodapé. Sem nota de rodapé.com. Isso. Amigo, e seguir também o Direito em Prática, né? Direito em Prática, isso. Vamos falar do Direito em Prática, porque tem muitos colegas aí de São Luís, Fortaleza, que estão aí perguntando como ficarão as nossas edições do Direito em Prática em São Luís e Fortaleza. Não temos como realizá-las por conta do coronavírus, né? Isso, exatamente. A gente teve a suspensão de alguns cursos, mas a gente tem aí agendado Vitória em junho, a gente tem Goiás no segundo semestre, e certamente a gente vai fazer uma nova agenda, então, Foz do Iguaçu, no Instagram, semestre. Em Prática. Para te lembrar, Foz do Iguaçu também no segundo semestre. Isso, exatamente. Então, e aí vamos remanejar as datas que ficaram também, não é isso, amigo? Exatamente. E aqui, tanto no meu Insta como no teu, a gente está sempre divulgando os projetos. Quem ainda não segue, né, Cris, que fica o convite. Isso. E, gente, eu falei errado. Sem nota de rodapé.com.br. Olha, garanto que vai ser uma leitura muitíssimo Cris, não agradável. deixa de salvar a live depois. É tu que salva, porque foi tu que começou, tá? Pronto. Então vai ficar salva no Se teu. depender de mim, você sabe que o risco é enorme. Eu sei. A gente começou errado por causa disso. Mas o pessoal entende. Então, pronto. Eu não vou tocar o dedo. Eu vou esperar Rodrigo mandar aqui. Rodrigo, diz como é que faz. Aí eu faço o Rodrigo mandar. Mas em seguida, ali em cima vai ter um negocinho de salvar. Tu salva ali em cima. Ele está mandando aqui uma advertência aqui cheia de asterisco. Enfim. Pessoal, muito obrigado, Conrado, meu amigo. Sempre um carinho enorme e a alegria de compartilharmos esses momentos. Eu fico feliz de nós podermos prospectar situações que sejam de interesse prático dos colegas. Tomara que a gente consiga ajudar as pessoas a resolverem problemas, litígios, e também deixar as pessoas refletindo sobre de que forma o sistema pode ser mais bacana, mais interessante, né? Somos todos humanos, vivenciamos um momento difícil e precisamos nos unir para buscar a melhor solução para os problemas e não uma solução que agrade somente a uma das pessoas envolvidas nos problemas, né? Meu carinho, minha alegria a todos. Até mais. Conrado, com você. Pessoal, só agradecer e dizer que essa é a primeira de muitos. A gente com certeza agora vai começar a fazer mais seguido alguns projetos aqui de live em conjunto. E fiquem atentos e até podem nos sugerir temas, né, Cris? Quem tiver sugestões de temas, ótimo, pode nos mandar e com certeza a gente vai fazer. Tá? Uma boa noite a todos, então. Tchau, gente. Encerrar. Bati o dedo em encerrar, agora tem. Tem certeza de que deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Vou botar encerrar agora, não é isso?